Olá, amigos do canal Filosofia. Estamos aqui para a nossa primeira aula da análise do texto do René Descartes, né, para este processo seletivo para o vestibular, realizado agora no ano de 2023 para o ingresso na universidade em 2024. Dessa análise, né, vamos analisar em cada uma de nossas aulas os conceitos apresentados pelo filósofo. Faz-se necessário a leitura do texto. A leitura do texto porque nas questões de prova elas costumam aparecer como forma de trechos e aí você acaba não conseguindo interpretar, sendo um texto tão antigo lá do século XVII, uma linguagem que já não usamos mais. Então é muito bom que vocês utilizem, né? Por esse motivo, eu vou disponibilizar o texto para vocês no link, no Google Drive. Aqui embaixo do texto já, no que descreve ali, já vai ter um link, vocês podem clicar e aí vocês conseguem esse texto. Bom, então hoje nós vamos falar lá do Descartes, né? Nós falaremos hoje então justamente da obra Discurso do Método e sempre lembrando os seguintes situações, seguintes casos específicos que não podem ser nunca dispensados aqui. Ele é um filósofo moderno. O tempo dele é o século XVII. Nós falamos de toda a filosofia moderna que inclui o Renascimento e o Iluminismo na aula introdutória, né? Essa já é a primeira análise do texto, de conceito do texto. E a filosofia moderna, ela é caracterizada pelo período, século XVII, em que a ciência ela passa a pertencer ao mundo, aceita como sendo válida, né? E o responsável por isso é o René Descartes. Foi ele quem fez isso aí, né? Ele é francês, né? E ele nasceu em 1596 e ele vem a falecer em 1650. Né? A obra do Descartes, né, já está aqui, essa é a capa certa da obra com o ano correto, né, que eu estou até dando para vocês por aqui. Né? Então, o que está escrito exatamente lá, tecnicamente, assim que se escreve biografia, né, exatamente isso é o que está escrito lá no edital, né, Descartes, vírgula, René, Discurso do Método, tradução Bento Prado Júnior. Coleção Os Pensadores, essa é uma das coleções, a antiga era uma azul, assim, toda decorada de coisas prateadas, algumas douradas, bem bonita. Mas é essa aqui, São Paulo Abril Cultural 1983. Não pode ser antes. Não pode ser depois, porque dá erro, da diferença. Eles alteram algumas palavras, eles recorrigem e tal, então é importante. Né? Então, as páginas desse livro, digamos que você tem o livro, ou baixa o livro, você que acha bem facinho encontrar isso aqui, né? A página 27 até a página 44. Você pode ver que é um texto pequeno, então. A primeira e a segunda parte, toda ela. Né? Tem mais partes. Não precisa ler nada mais. Não precisa ler nada a menos. Só isso, simplesmente. E um dos conceitos que ele aparece no início do texto falando é esse aqui, em vermelho: o bom senso. Veja só. Se a gente for conversar sobre bom senso, a gente pode falar sobre muita coisa que essa palavra significa. Nós podemos errar, até bem grave, cometer erros de interpretação da palavra. Porém, em qualquer momento na leitura do texto ou numa questão em que pergunte sobre isso até na primeira fase com certeza pode cair, até na segunda fase. Na verdade, não tem como não saber, precisa saber. Né? Mas o que o Descartes está falando é verdade, a questão não é essa. A questão é que para o Descartes é isso. Então na prova vai ser isso. Sempre a questão vai ser daquilo que o texto está dizendo.
Então, mesmo que seja um absurdo, o bom senso é explodir uma casa, por exemplo. Tipo, nada a ver. Se ele disse, é isso aí. Então, é o que ele diz. Então, vamos ver o que o René fala nas próprias palavras dele no texto, no recorte do texto mesmo lá, só peguei e trouxe esse recorte para explicar para vocês o mais simples possível, para que você se sinta assim completamente que dominou esse assunto, saciado em relação a essa de forma que você sinta, nossa, é fácil. Essa é a minha intenção. É isso que eu vou buscar fazer com todos os 5 autores, né? O Descartes, o Voltaire, o Thierry de Duve, a Nancy Fraser e a Tatiana Rock. Vamos então para a definição aqui do termo bom senso pela boca do próprio Descartes, na boca no caso na escrita, né, do texto dele lá, no discurso do método. Então, dentro disso, temos lá então o bom senso. Diz o Descartes, é a coisa mais bem distribuída. Todos pensamos tê-lo, em tal medida que até os mais difíceis de contentar nas coisas não costumam desejar mais bom senso do que aquele que tem. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que todo mundo tem. Todo mundo tem, não importa o quanto que você acha que tem ou não, não importa se você está certo ou errado, todo mundo tem. Ele está dizendo que todo mundo tem bom senso? Ele está sendo irônico. Ele está dizendo que as pessoas julgam ter. Mas o que é esse tal de bom senso que então não é todo mundo que tem? É isso? Então, na verdade, que ele quer dizer que não é todo mundo que tem? É isso que ele está falando. Que não é todo mundo que tem. Tem pessoas que têm um excelente bom senso. Outros não têm tanto. E outros são péssimos. Talvez até zero bom senso. É isso que ele está dizendo. Ele está sendo irônico. É que são palavras do próprio. Isso aqui pode ser usado como excerto. Excerto é pedacinho de texto numa questão. A gente vai trabalhar questões também. A gente vai assim meio que esgotar mesmo o conteúdo dos textos para que vocês se sintam muito bem amparados, sabe? Em relação aos conceitos, às perguntas e tal. Então vamos lá para a segunda definição que o próprio Descartes também fala, né? A qualidade do nosso espírito. Para aqui, para tudo. Para tudo, para tudo. O que é isso, espírito? Esse homem está falando de fantasma? Não. Espírito, para a filosofia, a maioria dela, tipo a imensa maioria, para Descartes, totalmente é a mente. É a alma. Tipo, a alma é uma coisa, espírito é outra, mente é outra. Eu já ouvi falar disso. Tem culturas que diferenciam, mas não o Descartes. Espírito é a alma e é a mente. Quando eu morrer, o que vai sobreviver, o corpo estiver no caixão apodrecendo, é o espírito. Tipo, então a cabeça minha, só que sem a carne, sem o crânio, sem o cérebro, isso, a mente é. Mas, nossa, estou pensando cada porcaria aqui. É isso aí que vai sobreviver. É isso aí que vai para o céu, que vai para o inferno. Então, quando falar a palavra espírito num texto de Descartes para a prova da UFPR, ele está falando de mente. Beleza? Muito importante. Então tá, vamos lá então. Qualidade da nossa mente, do nosso espírito, que nos permite distinguir o verdadeiro do falso, o certo do errado. Essa é a definição. É só isso. Isso é o bom senso. A capacidade de entender o certo e o errado. A capacidade de entender o verdadeiro do falso, de diferenciar. Só isso. Aí ele fala, todos a têm. Tem muita gente que erra. Então não é isso, ele está sendo irônico. E Descartes está sendo irônico? Sim, ele está. É muito difícil me vão perguntar uma coisa assim. Mas você precisa dominar o conceito. A prova é de interpretação de texto. Vamos lá, outra coisa
dita pelo Descartes, ali que ele fala bem claro. O bom senso é a coisa do mundo mais bem distribuída. Não quer dizer que ele tem um montão de bom senso e foi dado um pouquinho para cada um, assim. É porque parece isso que ele está falando. Se você não for entender o texto como ele diz, as palavras estão escrito ali. Então como é que você vai entender? Ah, mas aí você tem que entender o que está escrito por trás. Como? Não dá. Não vão fazer isso numa prova. Veja só, por mais que é a entrada para o ensino superior, a prova é de ensino médio. A prova é para o nível médio. Eles não vão te obrigar a adivinhar a coisa que o filósofo pensava. Eles vão te dar alguma coisa que eles julgam que você seja capaz de entender. Tá, mas me deram um troço muito difícil, talvez, aí uma vez ali. É porque eles querem ver se você tem a boa vontade de tentar. Se você for para pensar, a entrada no vestibular, ela já começa na leitura ou na decisão de não ler os textos. E para facilitar a vida de vocês, eu estou disponibilizando o link do Google Drive para que vocês possam baixar o texto para vocês e pegar eles para vocês totalmente de graça, né? Para vocês ajudar vocês a ler esse texto aí do Descartes. Então aí eu resolvi dar essa ajuda, esse presentinho para vocês, tá bom? É o mesmo texto, eu só peguei ele, né, do texto original e eu editei ele de maneira que eu fiz o recorte da parte exata, onde tem que começar, até onde termina. Tem bastante nota de rodapé. Todas elas estão lá. Eu fiz uma alteração. A alteração que eu fiz foi colocar, tipo, a nota, sei lá, tipo 41. Eu coloquei como a nota 1. A nota 42, eu coloquei como a nota 2. Então eu coloquei para você ver que é a nota em sequência. Mas o número de notas disponível na edição de 83 da coleção Os Pensadores é exatamente o mesmo número disponível lá, exatamente como ele está lá, desse jeito, tá bom? Então eu estou disponibilizando em formato PDF para vocês isso. Tá, vamos continuar com a definição do Descartes aqui. Às vezes, Descartes denomina bom senso de luz natural. Descartes denomina o bom senso como luz natural em alguns momentos do texto. Luz natural podia ser a luz do sol, podia ser a luz do fogo, natural. Mas não é. Ele está falando de luz natural como sendo a razão. É como quem diz, todo mundo tem a razão. Mas eu estou sendo irônico ao falar isso. Porque alguém está um pouco fora. O que o Descartes está dizendo? Que todo mundo tem a luz natural, todo mundo tem a razão, mas ele está sendo irônico. Ele está dizendo que não é assim. Luz natural é um outro nome que ele dá para bom senso, que significa razão. É a razão que permite que eu consiga distinguir o certo do errado, o bem e do mal. Isso é muito importante. Vamos para o próximo dado aqui. Na maioria dos casos, chama simplesmente de razão. O Descartes ele fala. Instrumento geral do conhecimento que é capaz de julgar. Julgar é uma coisa natural em filosofia. Julgar não é uma ofensa, não é uma agressão. Julgar é dizer, olha, esse chá está mais doce que esse outro. Isso é um julgamento. Esse chá é melhor que o outro. É um julgamento. Essa dança é mais bonita que a outra. É um julgamento. Esse filme é melhor do que o outro. É um julgamento. É uma avaliação. Avaliar e julgar é a mesma coisa. Que é capaz... Então, na maioria dos casos, chama simplesmente de razão. E a razão é o instrumento geral do conhecimento que é capaz de julgar e distinguir bem o verdadeiro do falso. Isso é muito importante. Muito, mas é tão simples assim. Tudo é muito simples. O que complica é a soma de coisas. Quando a gente divide em partes, tudo fica mais fácil. Às vezes a gente juntando tudo, meu Deus, é muita coisa. Sim, pode acontecer. Mas quanto mais a gente dividir e falar de uma coisinha específica, a gente esgota o sentido. Aí toda vez que a gente lembrar disso, a gente consegue entender. E a gente consegue ter a segurança. Tanto que muitas das coisas que estão aqui são coisas exatamente como está no texto, tipo copiado e colado aqui para mostrar para vocês. Tá bom? Então, a próxima coisa que ele fala, né, que nós podemos falar sobre o bom senso, né, essa faculdade da razão, ela é natural de julgar.
de diferenciar o falso do verdadeiro, o bem do mal, o certo e errado. E comum a todos os homens. É como um. Comum. Que é igual a todos. Como um. São iguais. Xerox, cópia. Então, a todo mundo. Todo mundo poderia. Todo mundo pode, só que nem todo mundo faz. E é por isso que ele apresenta um método. Que ele está dizendo que você usando essa capacidade, que ele sabe que você poderia, se ouvi-lo, no caso, ler o texto, ele já se foi, né? Ouvi-lo no sentido de prestar atenção, você também vai conhecer o que ele quer dar para você, a verdade. Essa é a ambição do Descartes, tá bom? Então, eu queria mostrar isso para vocês hoje, gente. Aqui está o nosso querido Descartes, né? Ele aparece como sendo este filósofo mais antigo desse ano. E na próxima aula falaremos então de mais um conceito do Descartes da forma mais clara possível para ajudar vocês de verdade, tá bom? Então, é isso, amigos, que eu tinha para vocês hoje. Eu espero tê-los ajudado e que vocês consigam aí entender bem a leitura do texto. Ela é indispensável, né? É um ponto por texto, né? Por pensador. Cada pensador um excerto, que é um pedaço de texto. Ainda é indispensável para que vocês consigam passar. Tá bom? Então é isso, amigos. Tchau e até a próxima.